Signo de Escorpião, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Escorpião. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, isso me ajuda muito, fazendo o canal a crescer. E também essa mensagem pode chegar a mais pessoas e pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui tem uma bandeja com água, o símbolo de Escorpião, o arcano 0 do tarô que traz o inconsciente para a consciência. Além de tarô, oráculos, runas e astrologia, porque são maneiras de acessar o inconsciente, enxergar com mais profundidade aonde estão os bloqueios que muitas vezes a gente não enxerga. Nossa, essa carta aqui pesou, hein? Então vamos lá. Peço, antes de mais nada, autorização para acessar o campo de vocês. O tarô ele vai trazer um direcionamento, mas primeiro a gente precisa entender o que está bloqueado, onde estão as dificuldades. Então o começo da leitura traz onde estão os bloqueios, as dificuldades, as dores, para que a gente consiga modificar. O arcano aqui é o arcano do julgamento, ele traz uma proteção espiritual e também fala muito de padrões repetidos da ancestralidade, sejam crenças limitantes, dores, bloqueios que a gente traz no nosso inconsciente. Eu vou usar Netuno, que é Poseidon, que traz das profundezas dos mares o inconsciente coletivo ancestral para a gente entender aonde está o bloqueio do escorpiano. Que padrão ele vem repetindo. É uma carta também que fala de proteção, então eu vou colocar proteção espiritual, né? Uma energia de Arcanjo Miguel. Vou colocar aqui a chama trina, que representa o poder, o amor e a sabedoria divina como símbolo dessa proteção. Este é o resumo da leitura. A gente vai voltar nessa carta ao longo da leitura. E sai aqui o arcano da temperança. O arcano da temperança, ele fala muito. Tem uma proteção espiritual também. Olha que incrível isso para o signo de Escorpião. Fala um pouco da sua coroa brilhar, da sua luz, da sua verdade, da sua essência. Mas para isso é necessário uma conciliação. É necessário transformar alguns sentimentos. É necessário também perseverar. É a carta da perseverança. É uma carta lenta, é uma carta de assim, uma trégua diante dos conflitos. Mas é uma carta que indica que esses obstáculos, apesar de lento para resolver, você tem uma proteção espiritual para isso, mas só cuidado com a inércia. Tem a proteção, é uma carta lenta, mas cuidado com a inércia. Ai, que lindo. Na sequência aqui a gente tem a rainha de paus. Essa rainha é Penélope na mitologia grega, é a esposa de Ulisses. Ulisses foi lá para a guerra de Troia, foi o rei que teve a ideia do cavalo de Troia, enfim, uma guerra que durou 10 anos, tal, mas foi ela, a Penélope, que é a rainha de paus, que também é a bruxa do tarô, que segurou o touro na unha, digamos assim. Ela que manteve todas as pessoas lá da sua região, do seu povoado vivo, ninguém passou fome, ela que resolveu tudo. Ela é a fidelidade, porque ela manteve-se fiel a este rei, mesmo sem saber se ele estava vivo ou não, porque naquela época não tinha celular, né? E não tinha internet, então e a guerra durou 10 anos, mas ela se manteve ali, com honra, com verdade, enfim, ela manteve todo mundo inteiro, vivo, próspero, né? Não era aquela coisa verdejante, porque afinal de contas era um momento de guerra, mas então sai essa força dessa rainha de paus aqui, que é uma rainha de ação. Então tem uma lentidão, tem uma proteção espiritual, mas tem uma ação por sua parte. Isso é muito bom. Essa ação, eu vou colocar aqui
Rainha de paus ou rainha de fogo, né? É o mesmo naipe. Eu vou colocar aqui essa fogueirinha para representar esse movimento, essa ação. Na sequência, sai o arcano do carro. Olha que interessante. O arcano do carro, quando as pessoas tiram o arcano do carro, falam, a vida vai andar, movimentar. Saiu o arcano do carro. Depende, né? Vai movimentar desde que você comande as rédeas da sua vida. Como toda carta 7, depende da sua ação. Ele tem um cavalo, aqui são leões, né? Ou um cavalo. São animais de cores diferentes. O que é o símbolo disso no tarô? Significa que a vida pode puxar para um lado ou para o outro, mas é você que segura as rédeas da sua vida. É você que determina. Isso aqui, junto com a Rainha de Paus, é uma ação esplendorosa, esplendorosa. E você estava preso, escorpiano, numa energia de medo. 8 de espadas é uma carta de medo, é uma carta assim de conflito, mas muitos dos conflitos têm um perigo, tal, mas é um conflito, uma carta de dor, mas é um conflito porque você não está enxergando a situação. Basta você mesmo que está com a venda nos olhos, você mesmo que está amarrado nessa situação aqui, tá vendo? É uma carta onde você perdeu o seu poder pessoal. Talvez por traumas, por dores, por questões ancestrais, você perdeu esse poder. Mas basta você reassumir o seu lugar de escolha, o seu lugar de poder, tirar essa venda dos olhos e empurrar essas espadas porque elas não estão em cima de você, para essa situação mudar. E aí, quando você consegue isso, você entra na energia do Rei de Ouros, que é o toque de Midas, que é a prosperidade, a abundância financeira. Então vamos lá, vamos usar para representar essa perda de poder ali do 8 de espadas. Eu vou usar Plutão. Cadê você, meu bonitinho? Eu usei agora na leitura anterior. Plutão é o planeta do poder, poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limites, poder em falar chega, sabe? Eu não permito mais. É a reconstrução da sua essência. E junto sai eu vou colocar aqui, perdão, não é carta isso, aqui é uma energia da astrologia. Eu vou colocar a Vesta. Vesta aqui é um asteroide que representa o eu superior. É a essência, é a conexão com a alma. Se por motivos diversos ligados à ancestralidade, padrões ancestrais, você perdeu a sua conexão com a sua alma, com a sua essência, não é só um poder em colocar limite. É a reconexão do seu eu. É mais do que amor próprio. É a integridade da sua essência. São fractais da nossa alma que ficam presos em dores, traumas, bloqueios. Uma apometria, neste caso, ajuda muitíssimo a você se reestruturar. Para que você alcance, para que você chegue nesse toque de Midas, nesse Rei de Ouros. Eu vou colocar aqui a carta do o símbolo do dinheiro. Tem uma energia de Rei de Copas. O Rei de Copas é o progresso, é a felicidade, é a verdade, é a fé no meio do caos. Então você está no momento de transição, você está se desidentificando dessas dores ancestrais, está recuperando a sua força, a sua essência, o seu poder e precisa manter a fé. A gente já tem aqui a espiritualidade, tá? O Rei de Copas é aquele que ajuda o outro, apesar das suas próprias dores. Ele tem uma dor muito profunda na alma dele, muito profunda, muito profunda. O cuidado aqui é para você não entrar num 2 de paus, numa paralisação. Parado feito um 2 de paus. É uma carta que pode falar de planejamento, estratégia, eu estou fazendo isso, ou fazer aquilo, mas às vezes a gente fica só planejando e não age. Aí a gente fica na inércia, parado feito um 2 de paus. Então, cuidado em relação a isso. Porque às vezes as nossas dores internas nos travam. Eu vou colocar essas dores, deixa eu ver que símbolo que eu posso usar. É como se fosse um apego à dor, digamos assim. Tudo bem, doeu, mas vamos superar, vamos virar a página, vamos sair disso. Eu vou colocar esse 2 de paus, que pode virar uma inércia se houver aqui um apego à dor, ok? Eu vou colocar esse símbolo aqui, se houver. Pode ser que tenha para algumas pessoas, para outras não.
Na sequência, a gente tem o a gente vai conseguir sair dessa. Parabéns, escorpiano. O 8 de paus. O 8 de paus é uma carta assim que fala, acabou, chega. É uma carta de término, de fim, de novas oportunidades de renovação e progresso. E na sequência vem o rei da vitória, olha lá. O marido da rainha de paus. Desculpa. O marido da rainha de paus, que é o rei de espadas. Que é Ulisses. É o rei da vitória. Por outro lado, tem assim uma frieza, sabe? Uma realização, um isolamento, mas isso é o que te leva à vitória. Lembra que é um rei que ganhou uma guerra porque ele teve uma ideia genial, que é o cavalo de Troia. Então é um rei frio, determinado, mas ele tem o domínio do mental. Então, às vezes nessa situação aqui, a gente não pode se deixar levar pelo apego, a dor. A gente tem que ser frio, tomar algumas decisões. Trabalhar essa questão, isso aqui é importantíssimo. E aí você vai decidir quem merece ir com você e quem não merece. O 6 de espadas é uma carta que, apesar da turbulência emocional, apesar da confusão mental, você tem a frieza mental, o discernimento para falar, eu vou por ali, eu vou neste caminho, eu não aceito mais. Que tirem o meu lugar de poder, que me isolem, que me machuquem, que tirem as minhas finanças, que me bloqueiem, entendeu? Bom, energias do bloqueio. Tem aqui um 5 de espadas. 5 de espadas é a carta da traição. Mas é uma traição, assim, com coisas ocultas. Sabe quando a pessoa faz não é descarado, é uma coisa velada. E aí vem a decepção, olha lá, que é esse bonequinho aqui agarrado ao cactus, é a decepção, você está apegado à dor, isso que te bloqueia no sucesso financeiro e nas suas ações. Vou tirar os dados astrológicos. Olha que interessante, saiu casa 2, que é a casa do dinheiro, energia de Gêmeos, que é a energia da dualidade. Eu faço isso ou eu faço aquilo, ó, o arcano do carro é assim, eu vou, né, a mesma coisa. É uma decisão difícil. Às vezes são pessoas que foram muito importantes na sua vida, mas que te passaram a perna, que te traíram, que te magoaram, mesmo que familiar também trai, né? A gente só se decepciona. A decepção só vem de quem a gente menos espera, porque o Zezinho lá da esquina que eu nem conheço, não vai me decepcionar. Agora, uma pessoa que eu considero, uma pessoa que eu amo, e aí você entra no dilema. Aqui a energia de Gêmeos é a energia do dilema, por isso que tem cada um olhando para um lado. Verifique se você tem Gêmeos forte no seu mapa. No meu caso, eu tenho Escorpião e Gêmeos fortíssimo no mapa. Pai amado. E também o regente de Gêmeos, o regente de Escorpião é Plutão, que é morte e renascimento, não é morte física, é transformação. O regente de Gêmeos é Mercúrio e pode ter havido aqui, ó, informações falsas, mentirosas, trapaceiras. E isso é uma dor. Mas você vai conseguir sair dessa quando você reestruturar a sua essência. Isso que é importante aqui. Aqui que está a chave da questão. Tá? Mas depende de você tomar as ações também. Porque assim, você vai ficar parado, o universo não vai fazer a sua parte. O universo, a espiritualidade faz a parte dela, mas você tem que fazer a sua. E sai a energia do nó do sul. O que é nó do sul? São questões que estão em aberto, que precisam ser concluídas para que você alcance a sua estrela, o seu nó do norte. Então, o nó do sul são questões em aberto, que precisam ser encerradas para que você chegue no seu propósito, o nó do norte, tá? Eu acredito que o nó do sul esteja ligado a essa falsidade de simulação, que está ligado a esse padrão ancestral que rompeu com a sua alma, com a sua essência. Me deu um aperto no coração, me deu uma dor isso. É um sofrimento, escorpiano. Eu vou colocar aqui a energia, apesar de não ter saído o eremita, eu vou colocar a energia de Saturno. Saturno, ele traz... Saturno é o senhor do tempo, é Cronos. Ele vai trazer o que precisa ser resgatado, concluído, o que está oculto no seu inconsciente, que precisa ser trabalhado.
que muitas vezes está ligado ao nó do sul. Olha que interessante. Agora a Vesta, ela olha para fora, ela procura um outro caminho. Vamos clarificar mais um pouquinho aqui. Vamos entender qual o aprendizado. Uma carta, por favor, para o aprendizado do signo de Escorpião. Qual o aprendizado para o signo de Escorpião? Uma carta. Olha, virou e desvirou. Uma carta, por favor. Ai, caiu muito. Não, aí não dá. Eu gosto que a carta pule, mas não metade do baralho. O aprendizado, por favor, para o signo de Escorpião frente a essa situação. É uma situação que eu sinto aqui que mexe também com a sua parte afetiva, não é só financeira, viu? Eu vou colocar esse coração aqui machucado. Saiu o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é o amor. É assim, é uma promessa, uma sedução. E é uma carta que fala de ilusão. Talvez você tenha se iludido, né? O Cavaleiro de Copas. Talvez você tenha se iludido para não enxergar a traição, porque eram pessoas muito queridas. Para mim, tem uma energia de família, né, de familiares. Pode ser que não seja para todo mundo, não ressoe para todo mundo, mas são essas mentiras, essa traição aqui, ó. Deixa eu colocar o bonequinho da traição. Tá vendo a cobra aqui, o braço que vira cobra aqui é traição, né? Ó, questões familiares mesmo, colou aqui em Saturno. A hora que você resolve essa questão, você se reconecta com o seu eu, com a sua essência, a prosperidade volta e você consegue assumir as rédeas da sua vida. Portanto, a palavra, acredito que a palavra-chave aqui seja desapegar. Mas mais que desapegar, é curar as feridas internas do seu inconsciente pessoal e individual. E o que faz isso? Apometria com constelação. E muitas vezes neurociência, porque a gente está ligado a trauma, tá? Como que a neurociência vai agir? Ela vai ajudar o seu corpo a reabsorver os resíduos de cortisol, de adrenalina, que ficam funcionando como gatilhos. Energia do inconsciente para o... Ó o que está no seu inconsciente. Foi só falar desse coração aqui, ó. E adapte a sua realidade, pode ser Aqui é a carta da dor, de coração partido. Pode ser um relacionamento, pode ser algo familiar, enfim, eu sinto que é familiar, né? Pai, mãe, irmãos, mas pode ser também ligado a relacionamentos, ok? O que está no seu passado consciente, o que você tem consciência, Escorpiano? 3 de paus. 3 de paus é uma carta assim, vamos lá, vamos recomeçar? Vamos negociar essa situação, não é nem negociar. É uma inovação, é um começo para você ter um êxito diferente no final. Então, parece assim, você começou a fazer diferente, mas ainda tem dores e apegos ligados ao passado. Principalmente isso aqui me chama muito a atenção. Eu vou clarificar aqui a energia de Vesta ligada a Netuno. Tá? Qual o resultado disso, por favor? Qual o resultado dessa situação? O que podemos esperar? Rainha de Ouros. Uau! A hora que você desapega, a hora que você solta, vem a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, nossa, é assim, é o toque de Midas feminino, é a autoridade, é o bem-estar, ela realização. Ela tem um esforço para manter tudo sob controle e ela consegue isso. Parabéns. Parabéns. O dinheiro volta para sua vida. Mais uma carta para o inconsciente do signo de Escorpião. Por favor, uma carta, por favor. Uma carta, por favor. No inconsciente tem muito trabalho, um trabalho duro, 8 de ouros. É um trabalho bastante, né? Mas tem bastante aprendizado e tem resultados, assim, conforme o esforço. Resultado financeiro, então, ótimo.
Influências externas. Eu vou tirar uma runa também para resumir a leitura. Mas eu vou clarificar primeiro isso aqui, ó. O que tá vendo que tá vindo o nó do sul, essa traição aqui? Me dá um aperto no peito gigantesco. Tem algo aqui muito profundo. Mas porque quando Vesta é algo assim que arrebentou com a sua alma, sabe? Não é uma dorzinha, não é. Eu vou colocar Urano, deixa eu só ver. Urano representa. O fundo do poço tem um porão, sabe? Mas é no inconsciente pessoal, não no coletivo, tá? Para entender como que você energeticamente, no seu inconsciente pessoal, está conectado a essa dor aqui. Medos não, desculpa, influências externas. Nossa, caiu uma carta da cegueira de influências externas. Peraí, caiu uma carta no chão. Deixa eu pegar, 1 minuto. Olha só. Olha que interessante isso. 6 de copas e o 2 de espadas. O 6 de copas é uma carta de nostalgia. Então, o que te influencia a não sair dessa situação? Uma nostalgia. Como que é essa nostalgia? Porque toda pessoa que nos agride, nos trai, não era 100% ruim. Tinha coisa boa. Se tinha coisa boa, tem este apego às coisas boas, essa nostalgia. E aí você não, com essa, porque né, a pessoa, você ficou apegado, digamos assim, às coisas boas e não via, ó a carta da cegueira, não via a verdadeira rivalidade. Essa pessoa tinha inveja de você, essa pessoa que te traiu. Pode ser uma mãe, viu? Eu vou colocar aqui o bonequinho da inveja. Tem muitas mães narcisistas, né, que diz, e assim, 90% são misóginas, tem, enfim, muitas questões. Eu vou colocar aqui a inveja. E aí você não enxergava, porque você, imagina uma criança, como uma criança faz. Eu vou colocar a energia da criança, que eu senti isso também. A energia da criança. Ó, vai lá para casa da família, tá vendo? Como que uma criança sobrevive a uma família tóxica? Uma família onde tem gritos, onde a pessoa nunca é ouvida, a pessoa nunca é escutada, a pessoa nunca. Ela tem que se proteger de alguma forma. E às vezes é colocando um óculos em forma de coração e uma lente cor-de-rosa, para não enxergar, porque senão ela não suporta, não suporta. Então, é esse padrão inconsciente ancestral. Nossa, essa energia aqui me dá uma dor de cabeça. Que te impede de chegar lá, mas você tem proteção espiritual, viu? Você vai conseguir sair dessa. Procure ajuda terapêutica e espiritual, mas por favor, nada de em lugar que faça pro mal, que devolva as coisas. Apenas para você se limpar, se proteger, se fortalecer, para conseguir superar essa dor. Muitas vezes uma apometria, não precisa procurar uma ajuda espiritual mais profunda, enfim, depende. É que aqui eu sinto algo pesado, mas é claro que não vai ressoar para todo mundo. E essa inveja vem lá da sua infância, tá vendo a criança se aproximando da inveja, a casa? Mas aquilo ali, ó, era um resgate kármico, tá colado com Saturno. Saturno é um resgate kármico. E a hora que você resgata isso, você alcança o seu nó do norte, a sua estrela. Olha que lindo isso aqui. Deixa eu tirar quais são os bloqueios e crenças ligadas a essa dor do escorpiano. Uma carta, por favor. Não cai? Muito bem. Guardião do Espírito do Norte. Fala de compartilhar de vida e morte. Plutão. Escorpião é regido por Plutão, que é vida e morte. Mas não é morte física. É o renascimento. Aqui, os fractais da sua alma que estão lá machucados. Fala de poder da espiritualidade. Olha aqui a espiritualidade. De uma cura física, de um aprendizado e de uma gratidão. É isso que você está passando. É o que vai te levar à evolução espiritual. O símbolo do búfalo branco para os índios Silks Dakota representam a força para a evolução espiritual. É isso.
é um aprendizado que talvez você nem precise mais reencarnar. Para algumas pessoas, a hora que você resgata esse fractal aqui da sua alma que ficou preso nessa traição, nessa manipulação de informações, nesse padrão ancestral, para algumas pessoas pode ter a ver com seitas, sabe, seitas religiosas que tinham lá antigamente, sei lá, rituais, aquelas coisas, mas bem de antigamente, na idade da pedra, sabe? Medos e temores do escorpiano, medos e temores. É necessário para algumas pessoas cuidar da criança interior ferida, tá ali. Para isso a gente usa uma técnica de desdobramento meditativo para conversar com essa criança, mostrar o desdobramento de tempo e espaço, mostrar que hoje é adulta, mostrar que o adulto hoje que cuida da criança ferida, tá? Meu telefone está na descrição do vídeo. Opa, caiu no chão, outra, tá pulando aqui. Posição de medos e temores, deixa eu só pegar a carta aqui de novo, caiu aqui. Cavaleiro de Ouros, medos e temores desse Cavaleiro de Ouros. É uma carta de bravura, sabe? De ousadia, Desculpa, falei errado. Eu tô falando do de paus. O Cavaleiro de Ouros, ele é assim, ele é trabalho, ele é perseverança. Ele tem uma resistência para chegar nos resultados. O que me vem aqui é que você tá cansado, não é que você tem medo disso, você tá cansado. Mas a hora que resgatar esse seu poder aqui, você vai conseguir se recuperar. Vou tirar mais uma carta para clarificar. Clarificando, por favor. Medos e temores, Cavaleiros de Ouros. Virou aqui o 8 de copas. Ah, tá. Bom, o 8 de copas, ele fala de necessidade de resgatar. É uma perda, é uma desilusão. Ixi, me deu vontade de chorar. Olha isso. É uma carta, assim, de falta de poder pessoal. Isso aqui te machucou tanto, como se você perdesse o seu poder pessoal, mas lembre-se, você tem a proteção, você tem a ajuda espiritual. Isso aqui é a carta de Arcanjo Miguel, é proteção. Você tem o apoio da sua ancestralidade para isso. Esse é o passo para a sua evolução espiritual, por favor, não desista. O 8 de copas fala da necessidade de mergulhar no seu inconsciente. Ir em direção à lua, o que é a lua? O inconsciente. Olha que a carta é escura. Significa o quê? Mergulhar no inconsciente. Para descobrir essa força, esse poder. Eu sei que você foi muito prejudicado, que teve, assim, muitas mentiras. Nossa, o que teve de mentira aqui, ó, envolvendo você, enfim. Mas confia na espiritualidade. Confia. Acredita na justiça divina. Eu vou colocar Palas Atenas, a deusa da justiça. Cadê você, bonitinha, que eu usei na leitura anterior? É que às vezes meus gadãos achei, eles derrubou o bonequinho, por isso eu não achava. A deusa da justiça, simbolizando a justiça divina. Você tem o apoio da espiritualidade para isso. Vesta é o seu poder pessoal. Você resgatar essa vesta, você vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir fechar esse ciclo. Eu ia colocar algum outro aqui que me deu um branco agora. Tá vendo que foi lá para Urano? Urano é o inconsciente pessoal. Essa dor tá lá no seu inconsciente pessoal, você vai precisar resgatar isso. Uma apometria ajuda muito, mas ajuda por demais a resgatar a sua essência, a sua luz, o seu poder. Você aqui me vem, apesar de não ter saído na mesa, a energia da alta sacerdotisa, que é uma sabedoria inconsciente profunda. Tentaram apagar a sua luz porque você é muito forte. Você precisa reconhecer o tamanho da sua força. A hora que você reconhece o tamanho da sua força, com o auxílio da espiritualidade, tem uma energia de justiça divina, você consegue resgatar esse fractal. O que resgata fractal de alma? Apometria. Não tem outra técnica. Apometria. Procure um bom apômetra. Eu também sou apômetra, além de consteladora, de taróloga, de trabalhar com neurociência. Aliás, eu misturo todas as técnicas na mesma sessão, se for necessário. Meu telefone está na descrição do vídeo. Para você resgatar o seu poder interno, a sua parte da sua... É como se parte sua
ficasse presa numa dor. Me vem um exemplo agora de uma cliente que eu atendi há muitos anos. Era uma menina, ela na época ela devia... Olha, isso já faz mais de 10 anos. Eu que sou consteladora há 18, vou fazer 19 esse ano. Foi, talvez, passou uns 15 anos, não sei, mais ou menos, por aí. Faz muito tempo, 10, 15 anos atrás. Na época ela tinha 16 e o pai dela levou a menina para tomar ayahuasca. Não tenho nada contra a ayahuasca, não. Aliás, os índios silks usavam muito. Só que usavam de uma forma diferente do que hoje, da forma com que é feita hoje. E ela, nesse desdobramento que a ayahuasca provocou, ela viu, ela acessou uma memória, um fractal da alma dela, preso a um ritual de sacrifício humano, lá na época do, sei lá, da Babilônia, não sei. E ela não deu conta, não teve, assim, né, porque acho que visitou os quintos, né, com essa memória que florou, que pode ser uma memória pessoal ou uma memória ancestral que estava lá no inconsciente dela, que ela aflorou aquilo. Ela não deu conta e a partir de então começou a tomar remédio psiquiátrico, porque ela não deu conta de acessar, de olhar aquilo. Então assim, precisa fazer com um profissional muito sério, porque às vezes acessam memórias tão profundas, de tanta dor, que a pessoa não vai dar conta, não vai suportar e vai piorar. Então assim, porque tem pessoas que, eu dou conta, às vezes piora a situação. Precisa ter uma força e um conhecimento, enfim, para acessar certas dores que não é brincadeira, não. Eu vejo pessoas que começam a mexer com o tarô, com baralho, elas acessam o inconsciente do outro, né, da outra pessoa, só que se ela não tiver trabalhada em si mesma, nas suas dores, nas suas emoções, nas suas questões, vai colar uma coisa na outra e vai piorar. A pessoa vai adoecer, o tarólogo vai adoecer. O que eu já atendi de constelador doente, porque acha que é fácil colocar aqui na bandeja, ou num grupo, só que vai acessar fractais, dores, traumas muito fortes. E que tem que ter resiliência e saber tirar a pessoa daquela dor. Porque só acessar, que nem no caso da ayahuasca que aconteceu com essa cliente, ela só acessou, ela viu, e aí fecha o campo, ela fica em carne viva. Era uma informação que estava guardadinha lá, trouxe para a consciência, deixou a menina pirada, assim, sério. Coitado desse pai, né, que levou vamos tomar ayahuasca e tal, e não tinha noção do que estava no inconsciente dela. E aí precisa de uma ajuda espiritual e terapêutica muito forte. Não é qualquer um que tem um cilindro de oxigênio potente para mergulhar na sua dor, para ir junto na sua dor. Então eu vejo tarólogos, consteladores, enfim, que mergulham no inconsciente do outro e não dão conta e acabam se misturando ali na dor. É muito sério. Vamos continuar aqui. Resultado final, quando você cuida dessa dor. Eu vou tirar uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos. E 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Mas antes eu vou clarificar também. Vesta, o resultado, por favor, dessa situação. Olha lá, alta sacerdotisa, eu tinha sentido essa carta. O resultado é você encontrar o poder da sua alta sacerdotisa, é a sabedoria profunda da alma, profunda. Nossa, e a melhor carta do tarô, o sol. Quando você, eu estou falando que é evolução espiritual, quando você resolve esse fractal da sua alma, a força da alta sacerdotisa e a força do sol. Vou colocar o sol aqui. Meu pai amado. Gente, que coisa, tô toda arrepiada. Que energia linda. A alta sacerdotisa é assim a carta de só não tem o resultado se você não quiser. Eu acho que você quer. A melhor carta do tarô, o sol. Vamos primeiro clarificar esse fractal de alma aqui. Qual o baralho que vai me trazer esse fractal? Pai amado, deixa eu ver. Eu acho que é o tarô de Osho. Peraí. E um outro aqui. E o oráculo da benzedeira.
Olha que interessante, eu fui pegar o oráculo da benzedeira, caiu junto a carta da alta sacerdotisa. Esse aqui é o tarô de vidas passadas, de um conhecimento, de uma janela do inconsciente muito profunda. Nossa, que lindo isso. Que lindo isso, gente. Clarificando, por gentileza, a energia de Vesta. O mapa astrológico, eu também faço mapa astral. Vesta a gente encontra no mapa. Em que casa que ele está, os aspectos, com quais planetas, com quais signos, com quais as tensões, para mostrar onde está o bloqueio. Claro que aqui é uma forma geral, porque a gente está tratando com muitas energias, são muitos escorpianos, não ressoará para todo mundo. O signo mais profundo do zodíaco é o signo de Escorpião, é um signo que, quando cai, ele vai lá para o fundo do poço, mas ele renova, ele volta renascido, feito uma fênix. Eu coloquei a fênix aqui. Clarificando, por gentileza. Ai, que lindo. Olha as melhores cartas aqui. Ai. Clarificando, por gentileza. Tá na sua mente essa dor aqui, ó. A carta da mente. São memórias e quem vai resolver isso realmente é a apometria. Tô clarificando aqui a energia de Vesta. É uma dor que tá no seu mental. Impregnou o seu mental. Precisa limpar isso do seu inconsciente para você conseguir caminhar, tá? São traumas muito profundos. Uma carta, por favor, do oráculo da benzedeira pra gente... Ai, que carta grande. Pra gente... Acho que eu vou cortar as bordas. Olha só. Essa fênix se conecta com a alta sacerdotisa. E você tem... Ó, a carta da proteção. E você tem a proteção espiritual para resolver isso. Vamos tirar agora... uma runa. Ai, que lindo isso. Uma runa como resumo da leitura para o signo de Escorpião. Caíram duas. Uma delas é a runa de Odin. Odin é a proteção espiritual. E a runa Perte. Vamos ler essas runas aqui para entender melhor. Perte e Odin. Vou começar com Odin, que é a última aqui, que é mais fácil de abrir o livrinho. Odin, o todo. Esta runa representa o destino, o novo, tudo que está para acontecer. O deus Odin exigia de seus guerreiros muita fé e coragem para que pudesse protegê-los. Desta mesma forma, você deverá ter a mesma fé em acreditar no que está escrito e ir de encontro ao seu destino. Me deu vontade de chorar, gente. O desconhecido nos remete à ideia do fim, mas ao mesmo tempo induz ao recomeço, pois só há uma nova etapa quando outra se conclui. Então fecha esse ciclo para você seguir no caminho de luz e prosperidade e abundância. Vamos ler agora a outra runa, que é a Perte. É Perte? É. Que é a runa da revelação. Esta é a runa da revelação do que ainda não foi descoberto. É é o poder da alta sacerdotisa. E do momento de descobrir as coisas que antes estavam em repouso. Perte proporciona ganhos inesperados, oportunidades em relacionamentos e o encontro de algo que estava perdido, a sua essência. Você deve buscar sua luz interior, esquecendo as mágoas do passado. Olha lá, o 8 de copas é a carta da mágoa, né? Do passado. E possuir uma visão coletiva mais ampla das coisas. Alertas dessa runa. Ela pode trazer revelações não muito positivas, claro, de dor, né? Pode trazer mágoas do passado. Procure trabalhá-las em terapia. Pois o que importa neste momento é sua renovação pessoal. Esforce para manter a sua consciência mais forte que o seu inconsciente.
Significa que essas dores, elas podem pulsar, como Freud dizia, são pulsões que vêm do inconsciente. E às vezes aflora uma memória, uma dor que você, ai minha nossa, cuidado para não se, entre aspas, se afogar nessa dor. Mantenha a consciência para que você consiga superar esse momento. Busque ajuda espiritual, reforce a sua fé e uma ajuda terapêutica, apometria, para liberar isso da sua mente. Vamos trazer agora 3 aconselhamentos do Oráculo do Poder da Lua para finalizar essa linda leitura de Escorpião. Uma carta, por favor. Nossa, eu fiquei encantada com a leitura. Eu tenho Escorpião muito forte no meu mapa, por isso. Virou aqui. Carta da suficiência. Peraí que eu já mostro. Ciclo de cura. E o refúgio noturno. O refúgio noturno é o seu inconsciente. É o encontro com a sua essência, com a sua luz, com a sua alma. Você está passando por um momento de um ciclo de cura. Aguente firme. Você tem a ajuda da espiritualidade. E apesar das dores, das traições aqui, do trauma, você vai conseguir sair dessa. Você vai ser suficiente por si mesmo. Eu espero de coração, mas de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.